É realmente possível ceder um profissional de uma empresa para fazer parte do quadro técnico de outra empresa registrada no CREA, sem necessidade de firmar um novo contrato de prestação de serviço? No vídeo de hoje vamos esclarecer se isto realmente é possível, como funciona esse processo, quando ele pode ser utilizado e, principalmente, como isso pode facilitar e muito a sua vida perante o CREA. Se esse assunto te chamou a atenção, então deixe seu like e se inscreva e compartilhe com seus colegas de trabalho. Fique até o final, porque essa informação pode evitar trabalho, reduzir riscos administrativos e ainda trazer mais segurança para a sua empresa. Eu sou Geraldo Mário e você está no Crachá Profissional. Por que esse tema é tão importante, principalmente para empresas? Bem, na prática, isso acontece com muita frequência entre empresas de um mesmo grupo econômico e empresas que possuem filiais. Imagine a seguinte situação: o profissional já possui um contrato de prestação de serviços ou vínculo formal com uma empresa, mas surge a necessidade de ele atuar tecnicamente em outra empresa do grupo ou em uma filial perante o CREA. A grande dúvida é: necessário firmar um novo contrato? É preciso alterar o vínculo? A resposta é: nem sempre será necessário alterar o vínculo contratual ou se firmar um novo contrato de prestação de serviço, se houver a possibilidade de o funcionário poder ser cedido. A cessão de profissionais é possível entre empresas no CREA. Conforme pontuado anteriormente, é possível sim ceder um funcionário de uma empresa para outra, desde que sejam empresas de um mesmo grupo econômico, ou seja, da matriz para a filial ou vice-versa. Existem algumas regras que devem ser observadas. Esse procedimento ocorre por meio de um documento formal chamado Termo de Cessão de Empregado. Sempre vai precisar do termo de cessão para ceder funcionários de empresa para outra empresa? Bem, o termo de cessão não será necessário desde que, no contrato de prestação de serviço firmado com o profissional, esteja claro que o profissional poderá ser cedido para qualquer empresa do grupo econômico, devendo constar no contrato de prestação de serviço os nomes da empresa que faz parte do grupo empresarial. E aqui é importante reforçar: essa prática é admitida para fins de inclusão de profissionais no quadro técnico de empresas perante o CREA, desde que não haja rompimento do vínculo original e que tudo esteja corretamente formalizado, inclusive com a ciência do profissional envolvido. Mas o que é o termo de cessão de empregado para atender o CREA? De forma clara e objetiva, o termo de cessão de empregado é o documento por meio do qual aparecem os dados do grupo econômico ou da empresa cedente, o nome e os dados do profissional que está sendo cedido, o prazo da cessão do profissional, podendo ser temporário ou definitivamente, o nome do CREA perante o qual o profissional será apresentado, isto é, CREA Bahia ou CREA Rio de Janeiro, por exemplo. Em caso de termo de cessão de empregado, é preciso alterar o vínculo empregatício ou contrato original? Bem, em caso de cessão de empregado ou contratado, não é necessário se alterar o comprovante de vínculo original, ou seja, o profissional continua vinculado à empresa de origem, mas passa a atuar tecnicamente em outra perante o CREA. Reforçando os elementos essenciais que devem fazer parte do documento denominado do termo de cessão de empregado. Todo termo de cessão deve conter, no mínimo, o nome do grupo econômico com os nomes de todas as empresas que fazem parte do grupo empresarial, que esteja cedendo profissional de uma empresa para outra.
Anotação de todos os dados da empresa cedente. Quando a cessão estiver acontecendo da matriz para a filial ou vice-versa, o nome da empresa com razão social, CNPJ e endereço, onde o profissional possui o vínculo formal, CLT ou contrato de prestação de serviços, o nome da empresa cessionária, isto é, onde o profissional irá atuar, seja de forma temporária ou por prazo indeterminado. Os dados do profissional que está sendo cedido, período da cessão, data de início e assinatura, motivo da cessão, por exemplo, para elaboração de projeto específico, apoio técnico, transferência de conhecimento. Responsabilidades da empresa cedente. Via de regra, a empresa cedente permanece responsável pelo pagamento de salários, encargos e benefícios. Pode haver acordo para que a empresa cessionária reembolse os custos, o que é comum em grupo econômico, mas isso não altera o vínculo do profissional. Atenção! Para um ponto fundamental a ser observado é quanto à ciência do profissional, quanto ao termo de cessão para atender o CREA. Se não existir no contrato original do profissional uma cláusula prevendo a possibilidade de cessão, é necessário que no termo de cessão contenha um consentimento expresso do empregado para evitar futuros problemas jurídicos. Ou seja, o profissional precisa concordar formalmente com esta cessão. Exemplo prático. Uma empresa de engenharia cede o engenheiro do seu quadro técnico para atuar em uma obra conduzida por uma de suas filiais. Essa cessão de empregado para a filial permite que empresas de o mesmo grupo econômico manter a responsabilidade técnica regular com a matriz registrada no CREA. O profissional precisa registrar a RT cargo-função com os dados da filial. Não há necessidade de se alterar o vínculo empregatício firmado com a matriz. A empresa matriz registrada no CREA precisa solicitar, via protocolo, a inclusão do profissional no seu quadro técnico. Atenção no preenchimento da RT cargo-função. Em casos que envolvem cessão de funcionários, aqui muitos profissionais erram e isso pode gerar problemas de atrasos no CREA. No campo contratante da RT, deve constar o CNPJ e a razão social da empresa cedente, pois é ela que mantém o vínculo contratual. No campo unidade administrativa, deve constar o nome abreviado da empresa cessionária, onde o profissional está efetivamente atuando. Se a cessionária for uma filial, deve constar a palavra filial e o CNPJ da filial. Data de início da RT deve coincidir com a data prevista no termo de cessão. As demais datas devem seguir o comprovante de vínculo, seja CTPS ou contrato de prestação de serviços. Como estruturar um termo de cessão de empregado como um documento? O documento deve conter identificação completa da empresa cedente, se for cessão entre empresas matriz e filial, e vice-versa. Identificação completa da empresa cessionária. Se a cessão do profissional for entre empresa de um mesmo grupo econômico, deve constar no termo o nome de todas as empresas que fazem parte do grupo empresarial, assim como da empresa que mantém vínculo como o profissional e da empresa para a qual está sendo cedido o profissional. Dados do empregado cedido. Informações quanto ao consentimento do empregado, assinaturas das partes envolvidas. O modelo que passamos para você segue exatamente uma lógica e está alinhado com a prática administrativa aceita pelo CREA. Conclusão. Agora você entende que a cessão de empregado é possível, é válida perante o CREA, não exige novo contrato,
desde que tudo esteja bem formalizado. E falando em empresas registradas no CREA, você sabia que pode estar pagando uma anuidade muito maior do que o necessário, principalmente em casos de filiais ou sucursais? Ficou curioso? Entre em contato conosco para uma breve consultoria. Mostramos como economizar de forma legal e segura. Se este vídeo te ajudou, deixe seu comentário e continue compartilhando com quem precisa dessa informação e acompanhe o canal para mais conteúdos que fazem parte do seu dia a dia como profissional empresário do Sistema Confea-CREA. Caso você necessite de suporte em questões relacionadas ao seu conselho profissional, como autuações, multas, registro de empresas, licitações e muito mais, conte conosco. É fácil. Envie um e-mail para faleconosco@crachaprofissional.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp que está na sua tela. Além disso, siga-nos nas redes sociais para receber informações precisas e relevantes. Peço que se inscreva e acione as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por ficar até o final. Eu sou Geraldo Mário e você está no Crachá Profissional. Fiquem todos com Deus e até a próxima.